Então eu quero iniciar para vocês dizendo que eu estou muito ansiosa, bastante nervosa, e dizem que quando a gente confessa o pecado a coisa melhora, né? Pelo seguinte, quando eu fui até a Uninove com um projeto de pesquisa para o doutorado, eu tinha em mente fazer um trabalho a respeito de formação docente. Eu sempre trabalhei com essa área, já li, já tinha lido, já tinha escrito e já tinha feito muita coisa nessa área. Quando eu chego lá, eu me encontro com uma ideia diferente do meu orientador. A respeito, ele é um pesquisador e um autor sobre história de instituições escolares, e ele me desafiou a trazer a questão que eu queria estudar, que tinha a ver com formação docente, dentro da história da instituição. E mais uma vez eu me vi no ponto zero, de não conhecer nada sobre esse assunto, de ter que começar a iniciar o meu próprio conhecimento, a minha própria formação a respeito de história de instituições escolares. Então, o título da tese foi Faculdade Teológica Batista de São Paulo, História e Problematização. Eu não fui aceita no programa de doutorado da PUC, eu creio que por causa da Faculdade Teológica, por tentar estudar a formação docente com professores de um curso de teologia. Não posso afirmar isso com todas as letras, mas por 2 vezes me foi negada a possibilidade de ingressar no programa de doutorado lá. Então eu resolvi gostar de quem gosta de mim, né? Então fui aceita na Uninove e lá fiquei e tive um período muito bom com os meus professores lá. Então eu queria mostrar que eu vou dividir a minha fala em 3 partes, porque esses encontros aqui, eles têm a finalidade de trazer a vocês alguma coisa a respeito de pesquisa. Então, eu quero falar a respeito de referencial teórico, quero falar a respeito de antecedentes históricos na nossa faculdade teológica e não prometo chegar no 3º ponto, que seriam os anos iniciais, mas fico devendo, porque é uma história muito interessante, muito bonita, os 10 primeiros anos da nossa faculdade. Mas por que a gente estuda instituições escolares? Como eu já contei, eu fui desafiada pelo meu orientador, e a área de pesquisa em instituições escolares, ela não é uma área muito grande, ela faz parte da historiografia, como o professor Lourenço trouxe ontem, a escola de análise. Quem tiver interesse em entender um pouco mais isso, né, sobre teorias da história, ela está contida nas teorias da história. E muitos pesquisadores, principalmente da área de educação, têm se debruçado sobre esse tema, e tentar entender o que acontece numa instituição escolar, a partir dos seus atores, as pessoas que compõem a escola, a partir das condições objetivas dessa escola e a partir de tudo que está cercado e incluído nessa história. E eu começo com uma definição de Demerval Saviani sobre institucionalizar, que foi a primeira coisa que me ocorreu, né? O que é instituição e o que é institucionalizar? Então passa lá para mim, Rodrigo. Institucionalizar significa colocar em ordem aquilo que já estava sendo realizado. Muda para mim ali, Rafael. Já tá. Voltou. Não, aquela lá mesmo. Colocar em ordem o que já estava sendo realizado, já estava posto, mas que a partir de um determinado momento é articulado. Quando o Demerval Saviani fala sobre algo, colocar sentido em algo que já estava criado, posto, organizado, constituído pelo homem, ele nos lembra a concepção de nós pensarmos neste homem como um construtor da sua realidade. O homem imprime o seu modo de viver.
por meio do trabalho, cria dessa maneira a sua historicidade, que é um termo muito usado no campo da história. E essa historicidade, evidentemente, acontece dentro de uma sociedade, dentro do social. Assim, a instituição é do homem e ela é material. E o Dermerval fala uma palavra muito interessante, uma expressão muito interessante. Ele fala assim: trata-se de uma necessidade permanente. Por isso, a instituição é criada para permanecer, ficar, e nesse permanecer, nesse ficar, está implicada a ideia de ação. As instituições, todas elas, sejam elas quais forem, elas nascem do social e elas se perpetuam pelas suas ações, nas relações que elas desenvolvem entre si dentro desse contexto social, e elas geram suas próprias condições de produção e de reprodução, porque toda instituição ela trabalha para a sua manutenção, criando aspectos de reprodução. Temos ouvido falar muito nisso hoje em dia, até por causa da questão política pela qual a gente vem passando, né? A manutenção. A manutenção traz consigo a ideia de reprodução. Bom, as instituições escolares, como uma forma organizada de demandas de ensino e de aprendizagem, estão vinculadas aos processos formativos do ser humano, né? E elas se enquadram dentro dessa definição de Saviano. E as faculdades de teologia? São instituições educativas também? Também são. São educações educativas que se apresentam com uma preocupação. Essa preocupação está voltada para a formação de pessoas ou de indivíduos que se dedicam a determinadas funções de determinado trabalho, vinculados a comunidades eclesiásticas ou não, vinculadas à igreja ou não, mas as faculdades de teologia nascem sim dentro de um quadro social. E elas estão envolvidas em contextos socioculturais. E as faculdades de teologia podem ser compreendidas e entendidas pelos seus agentes sociais, pelo seu trabalho, pelo seu processo didático, pelos seus processos ou seus meios pedagógicos, que representam de uma certa forma construtos do social. Por isso é importante estudar as instituições de teologia como instituições escolares. Professor Paulo Nozella, que é o meu orientador, junto com a professora Esther Bufa, todos dois se aposentaram pela Universidade Federal de São Carlos, hoje estão vinculados à Uninove. Eles trazem, pode voltar, eles trazem uma definição, não, é isso mesmo, vai para frente, Rodrigo. E esse é o meu referencial teórico. Eles trazem como eles defendem, melhor dizendo, a maneira de se estudar instituições escolares é através do método investigativo. O que é o método investigativo? O método investigativo vai ajudar ou vai fazer com que o pesquisador venha a se deter em aspectos particulares da realidade, utilizando a dialética. Eles afirmam que é muito importante a gente ter um olhar para o particular antes de se explicar a totalidade. O homem, vou repetir, o homem é um sujeito que atua no mundo, que age no mundo, que se apropria da natureza e da realidade de maneira adequada. As condições materiais, chamadas também de condições objetivas, são dadas pelo social e o homem atua sobre essas condições. Essa instituição escolar nasce do social, ela vem com uma proposta, ela tem agentes que aqui se envolveram historicamente e atualmente se envolvem e tem uma história, geram uma cultura, geram relações sociais e está contida dentro de uma sociedade. O propósito da minha investigação no primeiro momento foi trabalhar a questão das instituições escolar, que era a Faculdade Teológica Batista de São Paulo,
com as lentes ou com o olhar da formação do professor. No ano de 2003, 2004, no ano de 2010, quando eu ingressei no programa de doutorado, nós estávamos assim absolutamente envolvidos aqui na nossa faculdade num processo diferenciado em relação à formação docente. Nossos professores em 1999 eram todos formados em teologia. E para que nós tivéssemos um curso oficializado, era necessário colocar diante desses professores o desafio de uma outra formação, que era um mestrado, quiçá um doutorado, para que nós tivéssemos então o nosso curso oficializado. E eu estava nesse momento pensando tudo isso, querendo fazer o meu trabalho sobre essa formação docente para entender a mudança de identidade que aconteceu na instituição nos últimos 10 anos. A oficialização dos cursos de teologia aconteceu no ano de 99, nós estávamos no ano de 2010, então aí entre 9 e 10 anos de um tempo novo institucional, e eu queria estudar isso. O que é que esses professores estavam vivendo? De que maneira eles estavam enxergando essas novas formações, esse novo momento de formação, e o que essa formação tinha a ver com a teologia, a sua vida enquanto professor de teologia, a sua atuação como agente dentro de uma instituição de teologia. Então, talvez vocês não estejam enxergando, eu dividi o meu estudo em duas partes. De 1959 até 1972, depois vou explicar tudo isso por quê, e de 1999 a 2010. E o meu recorte foi formação de professores, porque eu queria descobrir se nós estávamos criando e formando uma nova identidade institucional. Não vou apresentar para vocês isso. Porque quando eu comecei a estudar, e quando eu comecei a olhar e pesquisar os documentos antigos para descobrir aquele primeiro momento histórico, eu me deparei com uma nova história. Lourenço não olha para mim. E eu vou trazer uma contestação sobre essa história. A história da Faculdade Teológica Batista de São Paulo é contada a partir do seguinte conto. Colégio Batista, com seu diretor, pastor Enéas Tonini, e com seu vice-diretor, Dr. Lauro Bretones, decidiram iniciar uma faculdade de teologia dentro do Colégio Batista, ou a partir do Colégio Batista. E em 1956 é preparado um programa, um projeto para iniciar esse curso de teologia. E em 1957, então, começam no dia 1º de março, que nem nós estaremos comemorando 60 anos aqui, e começam as aulas no Colégio Batista Brasileiro. E eu venho, através desse estudo que eu fiz, contestar essa história em parte. Não toda, mas em parte. E a primeira coisa que eu fiz no meu estudo sobre instituições escolares foi fazer aquilo que a gente chama de estado da arte. Pode mudar, Rodrigo. Pode mudar. O estado da arte vem a ser uma pesquisa que um pesquisador faz dentro de tudo que se tem escrito ou daquilo que é possível ele alcançar a respeito de um determinado assunto. Então eu fui no banco de dados da CAPES, coloquei lá História de instituições de teologia. Não apareceu nada. Nada. Aí eu falei, bom, deixa eu buscar outra palavra, né? Aí eu coloquei a palavra ensino teológico, apareceu alguma coisa. Coloquei seminário, apareceram outras coisas. E coloquei educação teológica e apareceram outras coisas. O que eu quero dizer com isso? A história das instituições escolares em teologia
não é um assunto muito requerido nas academias de pesquisa, no mundo acadêmico, né? Mas eu consegui encontrar 40 trabalhos em instituições públicas, federais, estaduais e municipais, em instituições particulares, laicas ou religiosas. E isso me trouxe algum conforto de saber que algumas pessoas estão estudando a história das instituições de teologia em nível superior. Histórias de instituições, a escola do padre não sei das quantas, a escola das irmãs não sei o que, ensino fundamental e médio, tem muita coisa interessante. Existe um núcleo de estudos sobre história e religião. Aqui na USP, eu estive até no congresso deles no ano passado, e eles têm muita pesquisa sobre religião e educação, mas sobre ensino teológico, muito pouca coisa apareceu, tá? Bom, então agora eu vou tentar trabalhar um pouquinho a questão da história que eu achei. Depois então de fazer esse estudo sobre o que é que se tem estudado sobre a história das instituições superiores de teologia, eu fui atrás de alguns documentos que me dessem condições de descobrir a história da faculdade teológica. Eu queria estudar os 10 primeiros anos da faculdade, para depois estudar os 10 últimos, que lá estavam meus professores, e a minha ideia também era pegar os professores do primeiro período. E eu achei. E eu vou começar a trabalhar com vocês, vou tentar fazer uma leitura histórica com vocês desde o ano de 1941. É o slide 8? Ali. O Brasil tinha 2 grandes seminários, existiam outros, mas 2 grandes seminários: o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. O Lourenço explicou ontem essa coisa de norte e sul americano, por que fazia isso. E o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, ele ganha uma proporção denominacional muito grande. E ele se torna um seminário muito visado e visionado. É preciso entender que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, lá estava o olhar, né, dos outros países sempre se voltam para a capital do país. Então, por excelência, o Seminário do Sul era a instituição denominacional. Mas aí, não sei por que das quantas, boa parte da minha base de pesquisa foi o Jornal Batista Paulistano, que eu comecei a ler desde os anos de 1930, 1940. Eu comecei a ler para ver onde é que aparecia a palavra teologia, ensino teológico, seminário, ou lá que fosse. E tinha uma notícia lá no ano de 1941, assim: o seminário vai sair do Rio de Janeiro, será transferido ou para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Aí você pode imaginar, né, a liderança batista de Minas e a liderança batista de São Paulo se empolgando, porque agora, em algum desses 2 estados, estaria o quê? A menina dos olhos em termos de formação teológica. Mas nada disso aconteceu, isso foi um furo, e nada disso veio a se tornar de verdade. O seminário continuava lá no Rio de Janeiro, e o outro seminário continuava lá em Recife. Havia outros seminários pelo Brasil também. No ano de 1943, o trabalho batista no estado de São Paulo tinha um certo desenvolvimento. Aliás, se você tiver curiosidade de saber o que acontecia numa convenção batista estadual, você pega o jornal, porque está lá a ata todinha publicada no jornal. Eu achei muito interessante isso, porque isso facilitou demais a minha pesquisa. Eu não tive que ir atrás de livros de ata. Eu fui no próprio jornal e lá estavam todas as descrições do que tinha acontecido. Mas o estado de São Paulo, ele não tinha uma sede, como a gente tem aqui o nosso vizinho, né? A sede da convenção do estado é aqui do lado, onde tem diretorias, reuniões, a sede, o jornal é publicado,
telefonemas são dados, etc. E naquele tempo, no ano de 43, isso não existia. Então surgiu a ideia de se criar aquilo que foi chamado de Centro Batista Paulistano. E esse Centro Batista Paulistano era um lugar onde se concentrariam a organização de todas as coisas. Você entende que alguém que trabalha assim tem que ter um escritório, né? Tem que ter um lugar onde junta as coisas, os livros, quem guarda, o livro do tesoureiro fica com quem, o livro da secretária fica na casa dela. Como é que é isso, né? Então foi criado esse Centro Batista Paulistano, não tinha uma sede própria, a primeira igreja batista emprestou uma sala e ficou todo mundo lá bonitinho, se organizando enquanto isso. E aí, 2 anos depois, tem uma outra notícia no Jornal Batista Paulistano, dizendo que haveriam cursos chamados de cursos de extensão, que era para formar pregadores. E representavam esses cursos de extensão uma preparação para lideranças, para pessoas que queriam agir em atividades eclesiásticas, etc, etc. Acontece que quem oferecia esse curso de extensão era o Seminário do Sul. Eles vinham para cá, ficavam um tempo aqui, oferecendo esses cursos que eles chamavam cursos de extensão. Não era como se fosse o curso de bacharel em teologia, né? E aí, olha, o curso de extensão, ele se destina ao preparo eficiente de pregadores do Evangelho, abrangendo o referido período de 5 anos. Já pensou um curso de 5 anos? Mas tinha aula uma vez por mês só. Então, era isso que você queria, né? Uma vez por ano, desculpa. 1 mês cada ano. E findo esse prazo, seria então conferido aos alunos aprovados um certificado de habilitação. No intuito de haver maior número de pessoas a usufruírem desse curso, foi deliberado que o mesmo fosse ministrado à noite e não de dia, como era feito em Palmas, porque lá na cidade de Palmas, aqui no interior de São Paulo, já havia essa oferta de cursos de extensão, mas era aqui no interior e atendia lá uma certa população do interior. O que eles estavam querendo fazer era trazer esses cursos de extensão para São Paulo e à noite. Isso é interessante. Essa oferta de curso noturno, ela é muito interessante. E dentro do referencial teórico do Dr. Paulo Nozella, que nos pede para estudar o contexto, a gente precisa entender o que estava acontecendo no ano de 1945. A Segunda Guerra tinha acabado, o final do governo da ditadura de Getúlio Vargas estava no fim. Tinha acabado de ser criada a Unesco. O Brasil trabalhava numa forte campanha de combate ao analfabetismo. Então, tudo nos leva a crer que vários desses acontecimentos sociais e políticos favoreceram então a oferta de cursos noturnos. Agora, pasmem, que na pesquisa eu também descobri que desde a monarquia temos cursos noturnos no Brasil. Isso é muito legal. Quem tem que trabalhar o dia inteiro e quer estudar, só pode estudar à noite. Os cursos noturnos, então, se caracterizavam como cursos para pessoas menos favorecidas, classes populares mais baixas. Sabe por que eu estou falando isso? Porque no Seminário do Sul, no Seminário do Norte, os cursos eram diurnos, as aulas eram de manhã. A turma jogava futebol a tarde inteira, morava por lá mesmo, cozinhava por lá mesmo, quem podia, e à noite tinha uma ou outra aula, uma ou outra palestra. Os cursos noturnos, eles vêm com uma conotação de curso inferior. Trago essa questão para que a gente pense em algumas coisas que também aconteciam no estado de São Paulo. O ensino comercial era muito forte. Já havia o Senai e já havia o Senac. E o Senai e o Senac eram cursos que ofereciam formação para
a mão de obra da indústria e do comércio, no momento em que esta cidade de São Paulo explodia em crescimento na indústria e no comércio. São Paulo estava explodindo em conhecimentos. E timidamente se oferecia lá na PIB de São Paulo, no Centro Batista, um curso de pregadores, né? E o Seminário do Sul, mais do que considerar-se uma grande instituição teológica, com o melhor corpo docente, com esse aluno podendo passar a tarde inteira na biblioteca só estudando, ele também era cunhado pela comunidade batista como o nosso seminário, a nossa casa de formação, porque ali se oferecia a formação por excelência. Havia uma grande valorização ali. Mas no ano de 1945, ainda no mês de setembro, aparece no nosso Jornal Batista Paulistano um anúncio escrito assim: curso noturno de extensão do seminário, aonde? No Centro Batista. Aquela ideia que havia antes agora se institucionaliza, se concretiza. E eu vou falar para vocês uma curiosidade. Sabe o que era estudado no primeiro ano? Bíblia, tradução brasileira. Um outro livro, ou notas mimeográficas de Riffey, que é, fornecidas pelo curso. Aliás, os alunos pagavam uma taxazinha por conta dessa apostila. O pregador de Shepherd, que era o diretor do Seminário do Sul, diretor do Colégio Batista lá no Rio e tal. A Harmonia dos Evangelhos. Vocês já folhearam esse livro? Pois foi usado em 1945, de autoria de Allen e Watson. E tem até uma turma no jornal dos formandos desse primeiro encontro, né? Mas, gente, por sermos São Paulo, as coisas caminhavam na velocidade de São Paulo, se desenvolviam na velocidade de São Paulo. E em 1946, mostra ali o casal Morgan. O Morgan foi o que iniciou o Centro Batista. O Morgan foi diretor do Colégio Batista. No final dos anos 30, apareceu um decreto na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo dizendo que nenhum estrangeiro poderia dirigir colégios no estado de São Paulo. Então, tanto os diretores do Mackenzie, como da Metodista, quanto da Escola Batista, né, todos tinham diretores americanos e todos eles tiveram que sair. E o Morgan ficou muito chateado naquela época. Mas quando aparece o Centro Batista, ele é convidado para dirigir o Centro Batista e dirigir esse curso aqui que ele está trazendo, então, como uma escola teológica permanente na cidade de São Paulo, chamado Instituto Teológico Batista. E ele começa a trabalhar com este instituto. Consegue-se alugar uma casa na Alameda Barão de Piracicaba. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer, fica ali perto da Estação da Luz, número 73, que vai ser o Centro Batista, a sede do centro. Vai ter um escritório para informações aos crentes, uma livraria evangélica e uma escola noturna. E o casal Morgan foi então designado para cuidar disto. E as aulas bíblicas serão oferecidas no período noturno, destinadas à preparação de pregadores leigos. As aulas serão 3 dias por semana, terças, quintas e sextas, das 19h30 às 21h30. Acho que vocês gostariam disso, né? Pagando 20 cruzeiros para cobrir o custo da apostila, né? Vamos lá. Gente, mas o casal Morgan
Adam trabalha pra caramba. Eles demonstram em vários números do Batista Paulistano o currículo, o que é que eles estudavam e muita coisa interessante. Tem lá uma notícia que diz assim: é com indizível alegria cristã que ocupamos as colunas do nosso Batista Paulistano para dar algumas notícias das atividades do Instituto Teológico Batista. A instituição presta relevantes serviços, tem mais de 3 anos de duração, tem 72 alunos no curso de teologia e tem 8 alunos no curso de música. Olha que progresso! O desejo do Instituto é crescer. Dessa forma, uma comissão é eleita para apresentar planos para o desenvolvimento e crescimento do Instituto Batista. Isso apareceu numa notícia em 1949. Estou querendo avançar no tempo. Gente, pode-se perceber que há muito crescimento. Mais tarde existe um outro número, uma outra notícia, onde aparecem que existem 112 alunos distribuídos pelo curso de Teologia, Educação Religiosa e Música. A escola vai indo muito bem. A exigência para entrada é o nível de ginásio, madureza ou curso de comércio. E aqui está o grande ponto de contradição entre o seminário e o instituto. Porque para ingresso no seminário havia necessidade de se ter um curso médio, ou naquele tempo clássico, normal ou científico, um curso de ensino médio. E aqui não havia essa necessidade. Mas, por que eu trago a minha dificuldade de compreensão da nossa história, da história que é contada hoje? Tanto o Seminário do Sul quanto o Seminário do Norte começaram no final dos anos de 1980. E eu duvido que naquela época houvesse ginásio ou ensino médio. Porque eles começavam na casa dos missionários, os missionários americanos, ensinando alguém a pregar o Evangelho. Se a história desses seminários é contada a partir dos antecedentes históricos, por que a nossa história aqui não é contada a partir dos antecedentes históricos? E sabe uma coisa muito interessante? Tinha um maluco, em 1949, numa época do jubileu de ouro dos 50 anos do trabalho batista no estado de São Paulo, chamado José Furtado de Mendonça. E ele diz o seguinte: eu sugiro que se crie, ao invés de um seminário, que a gente amplie. Tem 112 alunos aí, tem 112 pessoas interessadas em estudar teologia. Vamos criar o Seminário Teológico Batista de Piratininga, porque a nossa cidade foi a cidade de Piratininga. E aí, algumas coisas vão acontecendo, tem gente que não gosta. O Oliver era o diretor do Seminário do Sul, e chega uma hora em que ele fica muito bravo, porque no Jornal Batista Paulistano ele diz assim: gente, o nosso seminário precisa de oferta. Aqui tinha 112 alunos. Sabe quantos alunos tinha no Rio de Janeiro? 71. Aqui tinha mais aluno. São Paulo era a cidade que estava bombando em desenvolvimento. Bom, e o Seminário do Sul atendia pessoas de Minas, do Rio, do Sul, do Paraná, de Brasília, de tudo quanto é lugar do Sudeste para baixo, do Sudeste e do Sul. E porque os pessoal do Nordeste e do Norte iam para o outro seminário. Só na cidade de São Paulo, só atendendo a população de São Paulo, tinha 112 pessoas em 3 cursos. E lá eles tinham 71 alunos no curso de teologia. E aí o Jornal Batista aparece: irmãos, doem ofertas para o nosso seminário. Aquele lá, né? Aí lá no cantinho dizia assim: olha, o Centro Batista Paulistano vem atravessando dificuldades. Será que você podia dar uma cooperaçãozinha com isso, para o nosso seminário? E aí começa a haver uma disputa muito grande. E aí também, o Lourenço mencionou, o Marcelo também mencionou um pouco aquela questão dos paulistas contra os cariocas, né? E aí tem um maluco que também traz
uma palavra, né, no jornal no ano de 1949 aqui. Porque ele diz assim: paulista, sem que os cariocas sofram qualquer diminuição, os oposicionistas à oficialização da nossa escola de profetas, porque já queria falar de criar já não tinha até dado nome, Seminário Teológico Batista de Piratininga, queriam tornar isso um curso de bacharelado. Escola de Profetas argumentam ainda que é uma concorrência que se está fazendo a outra organização já existente, porque ficou aquela coisa: se vamos criar uma escola forte em São Paulo, então o Rio de Janeiro vai diminuir aluno lá, então os batistas não podem ter. Aí até alguém sugeriu assim: então vamos juntar, vamos fazer tudo em São Paulo. Aí também não dava, né, porque já tinha uma baita de uma obra construída lá. Como é que é fechar o seminário lá, transferir tudo para cá? Enfim, essas coisas que são coisas de contradições históricas, né? Nesse ponto estão de acordo. É concorrência de fato. Olha o cara falando em 1949 sobre concorrência. Essa concorrência, porém, longe de ser o mal, é uma grande bênção que virá beneficiar reciprocamente os dois seminários. Todo mundo sabe que é da concorrência que nascem as especializações e o barateamento de produtos. Acho que o cara devia ser industrial. Quem seria o comércio brasileiro se ainda estivesse sob o monopólio exclusivo dos privilegiados negociantes portugueses do século XVI? Haja concorrência. Erga-se em cada capital brasileira um seminário. Difunda-se a educação teológica em todos os quadrantes do Brasil. Para que ficar brigando? Se tem um seminário lá, um seminário aqui, e aquele precisa de dinheiro e esse precisa de dinheiro. Bom, a coisa foi indo, até que em 1950 o seminário tinha 17 professores, 140 alunos arrolados. Crescia a coisa. E Morgan faz um trabalho muito bom. E aí vocês têm a foto da formatura da primeira turma. Eu destaco para vocês esse últimozinho aqui, o Dr. Mário, Pastor Mário Fernandes Doro. Ele fez o instituto, depois quando aconteceu de se criar a faculdade de teologia, ele fez a faculdade de teologia, foi nosso professor durante muitos anos e mora aqui no nosso bairro, na Rua Cardoso de Almeida, aqui atrás. Tá velhinho já. Em 1951, o Morgan tem problemas de saúde, ele volta para os Estados Unidos e se fazem muitas homenagens a eles e muitos agradecimentos ao trabalho que ele realizou. Quem assume então esse Instituto Bíblico em São Paulo é o pastor Herodice, e ele diz assim: olha, nós agora vamos fazer um curso muito prático, muito proveitoso para os estudantes e de imediata aplicação na seara do mestre. Um conceito de ensino totalmente diferente de que o Morgan vinha trazendo. O Morgan estava querendo levantar o nível, o padrão, e várias vezes ele demonstra no jornal, no primeiro ano estuda isso, no segundo aquilo, o currículo direitinho, e aí vem um outro diretor e quer fazer o quê? Fazer um curso prático para sair pregando, para sair evangelizando e fazer nascendo um monte de igrejas. Isso é uma grande contradição que abaixa muito o padrão do Instituto Teológico. E eu apresento para vocês uma relíquia que eu achei nos nossos guardados aqui na faculdade, porque depois desse pastor Herodice, quem assume o Instituto Teológico é o pastor Enéas Tonini, em 1952, que é justamente quando se forma a primeira turma do Instituto Bíblico. Está escrito assim: Instituto Teológico Batista de São Paulo, Alameda Barão de Piracicaba, número 73, formandos de 1952, e tem a fotinho aqui de todos eles. Por que eu falo isso, gente? Eu entendo
que o estado de São Paulo era um estado em franco desenvolvimento, que tinha condições totais de se tornar um grande centro de estudo e formação de pessoas para o ministério. E eu reivindico a colocação desses antecedentes históricos na nossa história. Mas isso não é um trabalho que eu deva fazer. Eu só apresentei. Eu fui pesquisadora e sou pesquisadora e só me compete fazer pesquisas. Mudar as coisas é outro departamento. Eu quero trazer para vocês que quando isso tudo começou a acontecer e tinha muitos alunos no curso de São Paulo, o Dr. Oliver fica muito chateado, briga com o pastor Enéas Tonini, dizendo que São Paulo não podia fazer isso. E as coisas vão indo de tal forma que, com a saída do casal Morgan, muda de diretor, até que chegou um momento em que o curso estava com 100 alunos ainda. Esta casa na Rua Barão de Piracicaba era uma casa alugada, o inquilino estava requerendo o imóvel e o imóvel precisava ser devolvido. E tudo que se procurou em termos de que outro espaço físico seria ocupado, houve então uma compra de um outro imóvel numa rua paralela à Avenida São João, aqui em São Paulo. E mesmo lá no Centro Batista, a livraria começa a dar problemas, vocês sabem como são essas coisas. E há um momento em que, numa das assembleias, numa das atas, fica escrito assim: a junta, que era a junta de educação, conhece todos os problemas ligados ao Centro Batista e não lhes dá solução por várias razões que deverão ser estudadas. O presidente declara que, em face dos grandes problemas da livraria, a junta sugere que devemos entregar a nossa livraria à Casa Publicadora Batista. Propõe que esta convenção autorize a sua junta a entrar em entendimentos com o Colégio Batista no sentido de mudar as salas de aula do Instituto Teológico para as salas de aula do Colégio Batista Brasileiro. Havia mais de 100 alunos matriculados nesse instituto. A própria convenção estadual sugere que o Colégio Batista abra as portas para o instituto e fecha-se assim essa assembleia. O que é que acontece? A Assembleia de 1956, como toda organização boa e batista, forma uma comissão para estudar o assunto. E aí, então, essa comissão tinha que ir lá junto com o povo do Colégio Batista para decidir o que é que se faria com o instituto. Não se registram nos jornais, nos documentos, não se registram as causas, não se explicam as evidências, mas o curso do Instituto Teológico é encerrado. Até 2 anos atrás, tinha 116 alunos, por volta de 17 professores. Os professores já ganhavam um determinado salário e já estava se formando a 3ª turma. E aí, numa outra assembleia de 1956, em fevereiro, diz assim: tendo em vista o relatório da comissão que estudou o assunto, certo?
se verificou ter a junta do Colégio Batista nomeado diretor daquele colégio para se entender com o presidente da junta a respeito das instalações de um instituto teológico nos moldes do que já funcionava no Centro Batista. E durante este ano de 1956, isso era fevereiro, o instituto funcionará dirigido pela Junta Executiva do Estado, mas nas dependências do Colégio Batista. E se sugere que se organize um curso com bases teológicas mais rigorosas, de tal forma a que viesse então a se igualar ao mesmo padrão de curso do seminário. O Instituto, e olha aqui uma coisa interessante, as pessoas às vezes têm as ideias, né, e têm os ideais, esquecem das pessoas. O que foi feito com esses 116 alunos? De que maneira se disse a esses professores, olha, não vai ter mais aula? Durante todo aquele ano, não se falou em mais nada. Não tem uma notícia, um recado. O jornal de 1956, de fevereiro até o final do ano, não tem mais nenhuma notícia sobre os 116 alunos do Instituto e os professores. Mas sabe do que eles sabiam? Do dinheiro. Porque sobrou do Instituto que eles fecharam 22 mil cruzeiros. Não tenho a mínima ideia de que valor é esse hoje, mas me pareceu um bom dinheiro, porque desses 22, 5 mil foram dados de oferta para um determinado casal que ajudava lá nas instalações da casa. A vida denominacional continua seu rumo sem o Instituto. Foi possível encontrar uma coisa muito curiosa numa ata, não mais no Jornal Batista Paulistano, mas numa ata da Junta Executiva da Convenção do Estado de São Paulo, quando foram inauguradas as novas salas, porque quando sai da rua Barão de Piracicabana e vem para a Conselheiro Nébias, que é paralela ali na Avenida São João, o Instituto fica sem espaço. Recomenda-se que o Colégio Batista aceite o Instituto. As salas ali na rua Conselheiro Neves são organizadas entre livraria, sala de reuniões, sala do diretor, sala do tesoureiro, sala da União Feminina, sala da União Masculina, essas coisas. E nessa reunião de inauguração, sugere-se mandar uma carta para um professor, não sei das quantas, pedindo que ofereça sua biblioteca ao Colégio Batista. Sabe para quê? Vou ler o que está escrito na ata, tá? Vocês abram bem seus ouvidos. Os livros seriam doados ao Colégio Batista, a biblioteca do colégio, para servir a futura Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Isso está escrito na ata da Junta Executiva do dia 14 de junho de 1956. Pela primeira vez aparece o nome Faculdade Teológica Batista de São Paulo, ainda que não lhe tenha sido atribuído esse nome um ano depois, quando ela começa. Nesse momento foi trazido esse nome. Eu quero falar para vocês o seguinte: esse relato dos antecedentes históricos da educação teológica batista destaca algumas considerações sobre o pensamento batista em relação ao ideal da educação teológica batista no estado de São Paulo. Não há uma descrição organizada desses fatos. Não existem estudos realizados nos livros, nas atas, nos documentos, etc. O único autor que fala num dos seus livros a respeito da pequena escola do Morgan, lá em 1900 e bolinha, é
e menciona o nome Instituto Teológico Batista de São Paulo, é o Oliveira. Como é que é o nome dele, Lourenço? Lá de Recife? Eu só estou com o sobrenome aqui, porque trabalho acadêmico a gente só põe o sobrenome. Mas enfim, é um dos grandes... Zaqueu de Oliveira, que foi diretor do Seminário do Norte do Brasil. Ele é um historiador. O pequeno instituto foi o primeiro movimento que antecedeu a criação da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que traz tradição a essa área de pesquisa em seu percurso histórico, corroborando para a história da educação teológica batista no Brasil. Entretanto, esta posição ela é contestada tanto pelo pastor Enéas Tonini quanto pelo pastor Truman Bryant, que sucedeu. E eu vou contar para vocês rapidamente o que aconteceu depois disso. Passa ali, Rodrigo. No ano de 1957, então vocês não vão enxergar isso daqui, mas esta é a foto da inauguração da Faculdade Teológica Batista, da Faculdade Teológica do Colégio Batista Brasileiro. E esta é a data oficial que se dá para a inauguração desta nossa faculdade que existe hoje. 1º de março de 1957. Essas fotos estão no livro do ano de 1957 do Colégio Batista, e todo o projeto de abertura da Faculdade Teológica do Colégio, Faculdade de Teologia do Colégio Batista Brasileiro, está na ata, no livro de atas do Colégio Batista, porque foi lá que começou a faculdade. Então, existe toda essa... Quem conhece o auditório do Colégio Batista vai reconhecer essa foto depois, se tiver curiosidade. Passa lá, Rodrigo. Essa foto foi tirada logo no começo. Quem fez essa foto, quem fez esse discurso chamado O Passado, o Presente e o Futuro foi o Dr. Lauro Bretones, que na época da inauguração foi definido como o diretor do Faculdade de Teologia do Colégio Batista Brasileiro. E ele que cria todo o projeto para essa Faculdade de Teologia. E essa foto foi tirada no ano de 57, lá na biblioteca do Colégio Batista, e essa escadinha em madeira e essas janelinhas estão lá até hoje, se você tiver curiosidade de passar lá e ver. Então, pastor Enéas sai do Colégio Batista como diretor. Ele também era pastor na Igreja Batista em Perdizes. Nos anos 60, quando do racha denominacional que o professor Marcelo mencionou no primeiro dia. E aí, saindo o pastor Enéas do Colégio Batista, depois, 2 anos mais tarde, ele pede demissão da igreja também, e ele funda a Convenção Batista Nacional, que existe até hoje. O pastor Enéas faleceu ano passado, não foi, Lourenço? 2015. Assume a direção, então, o Dr. Bryant em 1960. O Dr. Bryant foi o primeiro teólogo, doutor, a chegar a dirigir uma faculdade de teologia do estado de São Paulo. Lá no Rio existiam outros missionários americanos. Funcionava no primeiro momento nessa casa que fica aqui na esquina, quando vocês passam ali na diagonal da Padaria Charmosa, tem uma casa ali na esquina que hoje é a pré-escola do Colégio Batista. Lá era a sede. Não foi assim bem no começo, porque começou dentro do Colégio Batista mesmo, mas depois veio a ficar nessa casa aí, que era a casa do antigo diretor Silas Botelho, né, da dona Júnia Botelho. Lá vocês conhecem, talvez alguns conheçam. Outra foto. Esta então é a primeira turma formada no ano de 62, depois que o Dr. Truman Bryant chega. E essa turma foi uma turma que deu um pouquinho de trabalho para o Dr. Bryant. Sabe por quê? Porque quando ele chega, ele tem uma greve de alunos.
Legal, né? Uma greve de alunos. E essa greve de alunos era por causa de um monte de razões que não vale aqui, que estão escritas no trabalho, se você tiver curiosidade. Mas eu preciso trazer isso aqui para vocês, porque essa é de matar. Foi uma carta, um abaixo-assinado, melhor dizendo, que os alunos escreveram e entregaram nas mãos do Dr. Bryant. Está escrito assim: um anseio muitíssimo antigo de todos os alunos desta faculdade, os quais desejam que seus diplomas sejam realmente o produto de um curso muito bem desenvolvido, simbolizando uma educação teológica verdadeiramente à altura das necessidades e aspirações atuais, não só das comunidades e indivíduos cristãos, mas também dos indivíduos e grupos não filiados às igrejas. E sabe o que eles escrevem mais abaixo? Nós queremos oficializar o curso de teologia. 1962. Já havia um pedido de oficialização dos cursos de teologia. Isso vem acontecer em 99, certo? Dr. Bryant trouxe muitas mudanças. Inclusive, eu trago uma foto para vocês. Essa foto é na sala do diretor, lá na casa da esquina, e no salão de cultos, que era na capela, lá na casa, junto com o Dr. Bertoldo Gatz. Ok? Essa daqui são uma foto das salas de aula antigas. A segunda foto é uma reunião das diretorias ou das mantenedoras. E nessa foto daqui também, um aluno escrevendo na lousa, e quem está dando aula é a dona Aretusa Botelho, esposa do Dr. Silas Botelho. Isso faz muitos anos. E o Dr. Bryant traz uma inovação no campo docente. Ele convida professores americanos a virem dar aulas, outros missionários, com formação de mestrado e doutorado em teologia. E com isso, ele incentiva alguns dos professores brasileiros a irem aos Estados Unidos fazerem mestrado em teologia. E alguns deles vão realmente, Bertoldo Gatz, Werner Castro, acabam indo por esta influência, porque é o único jeito de se ter um doutorado em teologia. Ou você ia para a Europa, ou você ia para os Estados Unidos. Essa terceira foto, então, é o sonho também da faculdade, trazida pelo Dr. Bryant, que era de ter um prédio, um edifício, para sair daquela casinha lá na esquina e trazer um edifício. Agora, passa, Rodrigo, a próxima foto. Gente, essa é a foto do Seminário do Sul, construída no início do século. Uma construção neoclássica, quase barroca. Algum estilo barroco, mas é o neoclassicismo. Volta a nossa lá. Olha a moderna concepção de construção de uma faculdade nos anos de 1960. Existe uma grande diferença entre quem estuda arquitetura e gosta de trabalhar a história das construções, né? Pode perceber aí coisas muito marcantes nos projetos arquitetônicos dessas duas escolas. E o Dr. Bryant, então, consegue, pode passar, através de negociações entre Colégio Batista, Junta Executiva. Sabe o que tinha aqui nesse terreno? Morava o tesoureiro do Colégio Batista, Dr. Rogowski. Eu comi churrasco quando eu tinha 12 anos aqui nesse terreno. Ele morava aqui, ele tinha uns filhos muito bonitinhos, sabe? Assim, da nossa idade. E ele morava aqui. E aí, para o colégio fazer essa família sair desse terreno para construir uma faculdade de teologia, foram reuniões e reuniões, e um dia vocês perguntem essa história para o Lourenço, porque é uma encrenca danada. Mas enfim, no ano de 1966 é lançada a Pedra Fundamental. Estão ali na foto Pastor Rubens Lopes, muito antigo, o Dr. Truman Bryant. Mais atrás está o engenheiro que fez o desenho, esse desenho arquitetônico moderno, Dr. Valfredo Tomé.
engenheiro ainda. Ainda é o nosso engenheiro. E do lado de cá, o irmão dele, pastor César Tomé. E o Paternoster está lá. O Paternoster foi um dos fundadores. Então vocês podem ver ali o terreno vazio. Só tem que ter essa foto lá embaixo. Próxima, Rodrigo. Essa é uma foto. Cadê a Luizinha? Uma foto que eu tirei da internet, só para vocês entenderem a nossa quadra aqui. Esse T aqui é o Colégio Batista. Essa construção do Colégio Batista, as duas quadras são do Colégio Batista. Esse é o antigo casarão. A Charmosa está aqui, ó. Esse antigo casarão, então, foi o segundo local da Faculdade de Teologia do Colégio Batista. Aliás, sabe o que o Turman Bright fez? Quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi se desligar do colégio. E ele se desliga do colégio, cria dentro da convenção uma convenção de educação, uma junta de educação teológica, não era chamada, não tinha esse nome, mas ele se desvincula do Colégio Batista e cria autonomia jurídica, pessoa, separando as duas instituições, porque ele dizia, como pode um curso superior em teologia ser vinculado a um colégio que só tem ensino médio e educação infantil, né? Educação fundamental. Então essa foi uma grande coisa que ele fez. Vocês estão vendo esse terreno aqui? Esse terreno era do Colégio Batista até uns 4, 5 anos atrás, e hoje são esses prédios enormes construídos aqui atrás, né? Aqui está a nossa faculdade, o prédio onde nós estamos agora. Aqui o nosso prédio novo, onde estão as salas B01, B02, etc. Aqui está o prédio da convenção, que é a nossa vizinha aqui do lado. E essas três construções aqui são da Igreja Batista em Perdizes. Hoje está distribuído assim o terreno. Pode passar, Rodrigo. Tá comigo? Opa! Eu só quero dizer que essas são algumas fotos. Se você reparar, a janelinha é igualzinha a essa daqui, ó. Então é de uma das salas aqui desse prédio. Se vocês repararem, debaixo de cada carteira tinha um tablado. Sabe por quê? Porque quando esses alunos saíram da casinha lá e vieram para cá, não tinha piso, o chão era de cimento. Quando eu estudei aqui nos anos 70, quando o Lourenço estudou aqui nos anos 70, o Itamir, o Silas e diversos outros professores de vocês, nós chegávamos aqui, o chão estava molhado, porque as faxineiras tinham jogado água para poder varrer sem levantar muito pó. A mesa, diz o Rodrigo que é a mesma, está por aí em alguma sala, eu não sei qual. Esse aqui é o Dr. Richard Sturz, que escreveu a Teologia Sistemática, que foi publicada recentemente pela editora Vida Nova, junto com o Franklin. Não. Ele publicou sozinho. O Franklin é o... Desculpa. Ele publicou... Franklin é calvinista. Se vocês acharam que tem alguns professores terroristas aqui na faculdade, vocês não tiveram aula com o Dr. Sturz. Ele era uma brasa mora. Esse é o pastor Vittles, deu aula aqui de grego ou hebraico, Lourenço? Eu sei que era uma língua, não sei qual. Acho que era grego, não é hebraico. Hebraico. Dr. Carlos Lackler foi um dos professores que trouxe o conceito de aconselhamento. O Silas foi discípulo do Dr. Carlos Lackler. Muito da formação que o Silas traz para vocês em sala de aula de aconselhamento foi o Dr. Lackler que trouxe. E esse aqui é o Manfred, me fugiu o sobrenome dele, mas na época ele era aluno, não era... Glasser, isso mesmo, ele era da igreja alemã, foi colega de infância do Silas na igreja alemã. Pode falar. Chefe da internet no Brasil há muitos anos. Ele era professor na USP e ele foi um dos pioneiros da internet no Brasil. Esse é o casal Tonini, no ano de 2911, quando a faculdade insere um retrato dele na galeria de diretores. Ele já estava bem velhinho. Eu falei o quê? 2911.
1911. Puxa, tá falta muito tempo. Ok, passa lá, Rodrigo. Já tá comigo. Essa é a galeria, a foto. Só para vocês entenderem, Lauro Bretones foi o primeiro diretor, Tuman Bryant de 60 a 72, Werner Cacho de 73 a 88, Arthur Gonçalves de 89 a 2007, Lourenço de 97 a... Ah, tá certo, 97. Aqui não é 2007, 97. Obrigada pela correção. O César Tomé, ele desempenhou a figura de... Antigamente, o coordenador do curso de teologia era chamado Deão de Alunos. César Tomé desempenhou essa função, Bertoldo Gatz, o Lourenço foi Deão de Alunos, o Itamir foi Deão de Alunos, o Elton Nunes foi Deão de Alunos e eu sou coordenadora acadêmica, que é quando muda. Muito bem, gente, terminando, essa é a foto da galeria dos diretores e há muito pouco tempo nós inserimos aqui a foto do Dr. Silas Botelho, que foi um dos incentivadores naquele período dos anos de 56, 57 para iniciar a faculdade de teologia. Inclusive, Dona Júnia diz que a família deixou a casa, eles moravam lá, deixou a casa para que pudesse ser ali colocado a faculdade. Por que eu trago isso para vocês? Eu não tinha intenção de descobrir todas essas coisas, elas foram acontecendo durante a minha pesquisa. E foram coisas que eu fui entendendo como coisas necessárias, pertinentes, a serem colocadas dentro da nossa história. Na minha concepção, o conceito de educação teológica começa lá com o Dr. Morgan, quando ele, por iniciativa dele, abre um curso e mais uma noite de aula e depois 3 noites de aula e arruma isso e arruma livro e chama mais alguém para dar aula. Tem várias coisas descritas nos textos e nos documentos. A pesquisa foi feita baseada em documentos e algumas entrevistas. E eu creio que o ideal da educação teológica batista em São Paulo já estava contida antes do ano de 1957, quando foi aberta a Faculdade de Teologia no Colégio Batista Brasileiro. Porque eu fico me perguntando, o que aconteceu com 116 alunos? O que aconteceu com 17 professores? A ordem na sessão deliberativa era que o Colégio Batista aceitasse esses alunos. E você pega os livros de 1956 e você não encontra nada. Nada. É o silêncio. Eu chamo de silêncio histórico. Ou tem um autor na área de história que fala sobre esquecimento histórico. Então, às vezes, as pessoas não querem lembrar, não querem registrar, não querem escrever sobre, porque não querem enfrentar as contradições. Então eu reivindico a colocação da foto do casal Morgan lá na galeria dos diretores. Eu reivindico a aceitação de um período que se estude, talvez com mais cuidado, com mais apreço, com lentes mais melhores do que as minhas, mas que não se venha dizer que foi no Colégio Batista que começou a faculdade de teologia, porque já existia. E não sei porquê o colégio não acolheu essa turma. Eu não entendo porquê. E não tem nenhum registro que a gente possa. Não existem livros de ata, não existem jornais, só se existia alguma carta na casa de alguém. E esse trabalho só Dona Beth Antunes conseguiu fazer com os parentes dela, os americanos. Porque aqui os brasileiros não têm
cuidado em fazer registros. E quando eu perguntei para o professor Marcelo na segunda-feira, Marcelo, você ainda tem aquele texto sobre a história, como escrever a história da sua igreja? Escreva, busque, leia as atas, registre o que você encontrar. Sabe por quê? Porque há coisas que não devem ser esquecidas e valores devem ser dados às pessoas que realmente contribuíram para que o reino de Deus chegasse onde está e fosse construído como está. A educação teológica vem do social, as instituições de teologia estão construídas no social, são formatadas pelos seus agentes. Então nós precisamos registrar melhor as nossas ações enquanto construtores da história, como diz Paulo Freire. Obrigada pela oportunidade.